Vocês que me acompanham aqui sabem a minha empreitada em defesa do bom senso. Eu sempre estou falando aqui, leve a palavra do bom senso aos corações que precisam. Nessa de levar a palavra do bom senso aos corações que precisam, as pessoas me trazem exemplos de bom senso? Não. Exemplos da completa falta de noção, na verdade. E falo, Jota, lembrei de você, fico feliz pela memória, fico feliz pela lembrança, mas muitas vezes é meio triste a gente encontrar alguns exemplos que hoje em dia se propagam com tanta facilidade. Com a graça de Deus, eu não sou mais um cara tão enxerido que vai atrás dessas coisas, mas elas chegam até a mim e aí chega aquele momento que não tem como você ficar, não tem como você ficar aqui imparcial diante de certas coisas, não é mesmo? Então, assim como eu defendo o bom senso, eu acho que chegou a hora aqui de eu também aqui falar sobre algumas coisas que é realmente o oposto disso. E também porque muita gente falou, Jota, você tem que comentar as coisas que estão acontecendo. Porque às vezes você está comentando sobre relacionamento, você está comentando sobre maturidade, sobre vocação, sobre essas coisas, e às vezes as pessoas estão preocupadas com a fofoca do dia, né? E quem sabe algumas pessoas começam a ouvir a palavra do bom senso porque você está comentando algo em que elas estão inseridas. Então aqui estou eu hoje, vindo pela primeira vez fazer, quem sabe, um quadro que eu gostaria que fosse um quadro difícil de aparecer, mas infelizmente eu acho que ele vai aparecer muito, que essa é a galeria de ícones de falta de noção e de bom senso, tá bom? E hoje vamos começar com algo que é assim, né, já que eu defendo tanta normalidade e bom senso, algo que passou muito longe da normalidade e muito longe do bom senso. É algo que até quando me disseram assim, Jota, comenta isso daí, eu falei, cara, precisa. E eu cheguei à conclusão que precisa. Primeiro porque, como me disseram, isso pode me dar alguns views, e é sempre bom, né, a gente conseguir dialogar com pessoas que não me conhecem, não vou dizer que isso seja ruim, mas também porque eu fui dar uma olhada nos comentários sobre esse assunto. E a maior parte dos comentários desse assunto, às vezes, também pecam pela falta do bom senso, entende? É um absurdo, é um negócio, e aí vem o martelo moral, e aí vem paulada para tudo quanto é lado. Então, assim, às vezes não tá errado o que estão dizendo, mas a forma como estão dizendo. Então, assim, vira uma bagunça. Eu vim aqui dar, como dizem, meus 2 centavos aqui de contribuição e eu espero que seja bom para você, para quem sabe, assim, te encontrar o meu termo, o bom senso, tanto da nossa querida atriz aí, figura pública que eu vou comentar, quanto das pessoas que estão aí completamente surpresas, tá? Primeira coisa que eu digo para vocês, não tem como a gente se surpreender com o que a artista popular faz, tá? Nós não podemos mais nos dar o direito de falar, meu Deus, eu não acredito nisso. Então, se fulana, sei lá, tem um relacionamento aberto com 5 pessoas, se ciclana, sei lá, enfim, gastou uma grana num procedimento lá para ajeitar a curvinha do olho, e se a outra ciclana aí tá dando vibrador para filha, não tem como a gente se escandalizar. Eu acho que o escândalo, na maior parte das vezes, esse escândalo, ele é mais um sintoma da nossa falta de maturidade lidar com o mundo do que de fato é. No caso de hoje, eu até deixo passar um pouco de escândalo, porque realmente quando eu li eu falei, não pode ser, meu Deus do céu, como é possível? Mas enfim, quando você estiver lidando com esses fatos midiáticos, por favor, vamos ser normal e ter bom senso. E vamos lembrar que tanto o fato, quanto quem está escrevendo e tanto quanto o objetivo não é ter bom senso. As pessoas não querem comentar para te acalmar, as pessoas querem comentar para gerar o burburinho, para te deixar preso e assim por diante. Então a primeira coisa que eu digo para vocês aqui, já de todos os outros ícones dessa galeria maravilhosa, todos os outros ícones que vão entrar aqui, que não necessariamente precisam ser pessoas, pode ser fatos, pode ser, sei lá, qualquer eventos, qualquer coisa do gênero. Tudo que entrar aqui nessa galeria, você tem que olhar e mais ou menos falar, cara, estranho seria, tá? Eu tenho esse princípio. Muita gente fala, nossa, eu não acredito que o meu ex, que era galinha, terminei com ele tá lá, dormindo na zona. Estranho seria se ele não fizesse isso. Eu não acredito que a minha namorada, que sempre me criticava, terminou, ela tá falando mal pra mim, pra todo mundo, tá fazendo minha caveira. Estranho seria. Então vamos seguir esse princípio. Estranho seria. Estranho seria se essas pessoas começassem a ter uma vida adequada e não dissessem coisas ou não quisessem impressionar todo mundo.
tá? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, quando é um fato, como é o caso aqui, né? Quando é um fato, a gente tem que levar em consideração em que artistas e todo esse infindável mundo de entrevistas e blogs e podcasts e saias justas, papo de quinta e qualquer coisa do gênero, se você for ouvir de fato e se você tiver estômago para isso, seria até interessante, porque você vai ver que todos eles, em algum momento, vai querer dar uma mitada, vai querer causar um escândalo. Isso, em certa forma, é natural. Se me chamarem, pode me chamar também, tá, gente? Se me chamarem para fazer um podcast em algum lugar, é claro que eu vou trazer o meu melhor conteúdo e eu vou tentar trazer e chamar a atenção para o melhor que eu tenho. Só que uma questão é que é uma pessoa que tem ideias, que está desenvolvendo alguma coisa, ou que, enfim, estudou muito, ou que, de certa maneira, descobriu alguma coisa que ninguém está falando. Uma coisa são essas pessoas. Outra coisa são pessoas que não têm nem na vocação delas, e não tem às vezes nem em si mesmo, muito recurso para se falar. Não é uma pessoa igual, eu fiquei sabendo esses dias aí que Natalie Portman, se não me engano, ela é PhD em psicologia. Ou seja, talvez quando a Natalie Portman falar alguma coisa de psicologia, você pode parar e prestar atenção, tá bom? Ou então quando você descobre que algum outro ator lá, não, na verdade eu sou engenheiro, né? Já trabalhei, tive vários anos como engenheiro e depois fui para ator, ou então músicos, tem muito músico que é assim. Fiquei sabendo que o cantor e guitarrista do Offspring também é PhD em física, se eu não me engano, alguma coisa assim. Né? Até dizem que às vezes ligam no meio da turma para tirar dúvida do cara, né? Mas enfim, tirando esses casos assim, o que a gente vai levar em consideração é que todo mundo que está na mídia está tentando puxar sardinha pro seu lado. E nessas horas escorrega. Por quê? Porque nessas horas quer chamar a atenção. É o meu momento de brilhar. Se eu gerar polêmica, se eu falar alguma coisa que está fora do senso comum, está fora do bom senso, talvez isso chame atenção para mim. Então vamos dar um exemplo. Eu lembro aqui da Luísa Sonza, tá? Nunca acompanhei na vida, mas chegou até mim lá, ela falando uma carta para um ex, a Ana Maria chorando, ela também chorando, que ela foi traída, coisa e tal. Esse é o tipo de coisa que também podia estar aqui na nossa galeria. Esse é o tipo de coisa que a menina, aproveitando um momento para fazer com que as pessoas né, comecem a procurar sobre ela, em que, sei lá, se alguém acusa ela de ser uma cantora, né, que canta músicas aí de cunho duvidoso, mas ela também tem coração, ela também é uma... Ou seja, é um grande momento, tá? Eu lembro da Carol Conká no BBB, não sei se você lembra da Carol Conká. Eu lembro que a Carol Conká é curitibana, né? E até mesmo já tive alguma proximidade de pessoas que trabalharam com ela, eu também já conhecia, amigos meus, enfim, esse tipo de coisa, então me chamou muita atenção. Quando a Carol Conká no BBB virou aquele negócio, coisa e tal, ela sai de lá, as próximas entrevistas, ela tinha que trazer alguma coisa, porque senão você é descartado. Então a gente tem que também colocar isso na cabeça. Fulano de tal, numa entrevista, disse que... Você tem que pensar, lá vai o fulano de tal querendo chamar a atenção. Lá vai o fulano de tal querendo falar alguma coisa diferentona. Lá vai o fulano de tal querendo xingar a normalidade, o bom senso. Lá vai o fulano de tal querendo meter o pau na família. Lá vai o fulano de tal... Enfim, nós sempre vamos encontrar esse tipo de coisa, tá? Então, dizendo essas duas coisas... Tá? Dizendo essas coisas, primeiro, não se escandalize com as coisas que aconteçam. Sim, você pode não gostar, você tem, até nesse caso aqui, você tem até total direito de não gostar, acho que até é um fator pró, né? A sua saúde mental, significa que você está bem de saúde mental, mas não se escandalize, entende? Não permita que a sua paz interior seja balançada, seja alterada por algo que está completamente distante, que é secundário. Pegue isso, olhe isso e fale mais um. Estranho seria. E por outro lado, quando você for ver a mídia, né, eu até falei ali do ator, e também o que acontece, quando o ator fala isso, a mídia vai lá e exagera. Faz uma matéria contando uma parte, faz uma matéria contando outra, daí vai lá e pergunta para ela, daí ela faz umas esclarecimentos, ou seja, a mídia também vai fazer um burburinho em cima. Tanto que eu acho que é muito provável que você vai encontrar milhares de vídeos falando sobre isso que eu estou falando hoje aqui. E poucos estão falando o que eu estou dizendo. Eu acredito nisso. Pelo menos o que eu vi. Então é todo mundo assim, ou num tom de fofoca, ou num tom de escândalo, ou num tom de revolta, esse tipo de coisa. E muitas vezes, o quê? Isso gera burburinho, né? Até por isso que estou comentando. Enfim, tá? Então pense nessas duas coisas. Primeiro, estranho seria a pessoa falar isso, e estranho seria também
a mídia deitar e rolar em cima. Mas vamos então para o caso, porque esse ícone aqui me chamou a atenção. E como não dá para ficar assim, imparcial, tá? Sei lá, se fosse qualquer outra coisa, escândalo climático, escândalo político, essas coisas não são temas que eu falo aqui, tá? Mas esse em específico, pá, véio, esse daí, né, um escândalo assim, um evento aí, um fato tão familiar, tão particular, é um negócio complicado, né? Mas o seguinte, então, reza a lenda que a atriz Cláudia Raia estava lá num podcast, e então ela falou que, inclusive, eu acho que a filha dela já é mais velha, inclusive quando minha filha tinha 12 anos, eu dei um vibrador para ela se descobrir, enfim, qualquer coisa do gênero, tá? O que acontece? Eu não sei nada da Cláudia Raia. Eu não sei se ela é uma boa mãe, se ela é uma péssima mãe, se ela não é, se ela é legal, se aquilo que ela vende é verdade, não sei das contas, bababá, boa intenção, má intenção, não sei nada disso. O que eu quero dizer aqui é o quê? Esse tipo de fato é muito interessante, porque é um sintoma da nossa época. A primeira coisa, tá? A primeira coisa que é um sintoma da nossa época, o assunto da sexualidade. E essa coisa do se descobrir. Faz um tempo, gente, tá? Vamos ser sinceros. Faz um tempo que fica essa coisa da descoberta da sexualidade. Descoberta da sexualidade. Descoberta da sexualidade. E nós sabemos hoje que na nossa sociedade algo que está totalmente em evidência é a sexualidade, né? Muitas pessoas propagando como se essa descoberta fosse um grande avanço e tudo mais, né? E muitas pessoas adorando essa descoberta da sexualidade, porque daí você vai gerar fenômenos como Pornhub, você vai gerar fenômenos como pornografia, você vai gerar pessoas viciadas nisso, uma indústria completamente milionária, né? E, inclusive, isso vai chegando a outros pontos, né? A sexualidade já invadiu a cultura, a questão da música popular, hoje em dia é muito forte isso, e aí vai chegando, inclusive, em crianças. E as pessoas ficam cada vez mais baixando mais a idade. Não, mas é permitido, não é permitido, não sei das quantas, blá blá blá. Acontece que o quê? A sexualidade, enquanto parte do fenômeno humano, é algo que sim, nós precisamos desenvolver, precisamos ter consciência e assim por diante. Porque é muito fácil. A gente vê até, acho que na fala da Cláudia Raia, tem um negócio assim, eu sempre fui aberto sobre esse assunto, sempre quis esclarecer sobre esse assunto, qualquer coisa do gênero. Faz sentido isso, uma mãe querer conversar com uma filha? Faz. O problema é que hoje em dia, a questão da sexualidade, ela vira um topo. Vira um topo. Entende? Então vou dar um exemplo no caso. Não, eu preciso esclarecer minha filha, né? Então vou dar ali, né, um negocinho para ela, coisa e tal, com 12 anos, porque ela precisa ver. Mas no desejo de esclarecer sobre isso, você esqueceu de ter esclarecimento sobre a idade da sua filha. Quando você deve fazer um negócio desse, meu Deus do céu? Aí a pessoa fala, foi fora de contexto. É fora de contexto. Dá um vibrador pra uma menina de 12 anos, meu Deus do céu. Entende? Não, me tiraram do contexto da fala, mas gente, tem fala que não tem como salvar, entende? Tem fala que, assim, não tem como. Não tem como, tá? Sei lá, vou dar um exemplo, assim. O cara chega e fala, não, porque eu tava ali conversando com o namorado de 18 anos da minha avó de 90. Fala, não, pera. O quê? Entende? Não dá. Ah, não, é que vocês tiraram de contexto. Aqui minha avó... Cara, o que é que o sujeito pode falar da avó de 90 anos pra justificar que ela tem um namorado de 18? Entende? Ou então, assim, quando a gente era criança, coisa e tal, bababá, minha mãe deixava a gente 2 dias passando fome. Gente, não tem contexto. Não tem contexto que salve um fato desse, entende? Sabe? Ou então, não me expressei direito. Então, ou você vai ter que dizer que você não fez isso, então você está mentindo, ou então o quê? Então tem certas coisas, como é isso daqui, você tem que olhar e falar, não, pera lá. E não precisa ser mídia, agora é com você na sua vida. Tá? Você tá lá conversando com o crush. Aí você manda mensagem, o cara fica 2 dias. Não, desculpa, eu tava na correria. Me explica essa correria. Mas que correria é essa? Louca? Você não tem 5 minutos para mandar mensagem para alguém que você diz que tá muito interessado, inclusive achou linda, inclusive não para de pensar. Qual é o contexto? Entende? Tem que olhar e falar, isso aqui tá errado, né? Não dá. Entende? Não cola. Entende? Ou então você vai comprar alguma coisa, o cara fala, isso aqui é 15 mil. 15 mil numa camiseta. Não, pera lá.
Não, é que você tem que entender que XYZ, pá, uma camiseta, velho. 15 conto, 15 mil, sei lá, entende? Então não tem como ser fora de contexto. Então o que aconteceu ali é que ela foi pega no contrapé, né? Por quê? Porque esse desejo de esclarecer a sexualidade, ou esse desejo de a gente querer defender muito uma área, faz com que a gente fatalmente antecipe demais, entende? É a mesma coisa, o que a Cláudia Raia fez é a mesma coisa que um pai que chega para um piá de 6 anos e fala: ó, hein, tem que pegar as menininhas, hein? Quem que você tá achando mais bonitinha, coisa e tal. Cara, não tem contexto que salve essa frase, entende? Não tem contexto, sabe? Quando pega um pai, ou então com um piá, não precisa ser de tão cedo assim, né? Não vou falar isso pro Joaquim, mas enfim, tem pai sem noção. Mas é que chega um piá de 18 anos, e aí, um piá de 18 anos, um piá de 12, um piá de 15, e aí, ó, tá comendo as menininhas, coisa e tal, não sei das quantas, tem, ó, o seguinte, você tem que ir lá, você tem que se masturbar, coisa e tal, viu, pra você não perder a prática, coisa e tal. Isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso não tem contexto possível que salve uma coisa dessa, entende? Não faz sentido. Ou então uma mãe que olha para sua filha, que tem lá 9 anos, e fala: ó, nunca confie em homem. Nunca confie em homem. Nunca dependa de homem. Com uma menina de 9 anos. A menina vai olhar pro pai e vai, tipo, como que eu não... Ou seja, é o tipo de assunto que você está tratando numa pessoa que não tem como lidar com essa informação. Não tem como lidar com essa informação. Não tem. Então, quando a gente vem com esses assuntos de sexualidade, e como é a Cláudia Raia ali, traz ali, ainda além de falar sobre isso, eu não sei o que ela falava, enfim, tem como julgar, porque eu não sei, mas quando ela fala que ela deu um negócio desse, fala, cara, com 12 anos, é claro que eu entendo que na mente moderna, uma mulher que descobriu, como ela disse, descobriu a sua sexualidade, uma mulher que não sei das quantas, entende? Parece que essa mulher é hiper poderosa, ela vai se resolver de todos os traumas, porque ela vai ser bem resolvida com ela mesma e tudo mais, coisa e tal, blá. Então se dá uma hipervalorização a isso. Como se dá uma hipervalorização para os homens, para as mulheres, como tem muita família que dá uma hipervalorização ao dinheiro, entende? É uma hipervalorização numa época que não tem como. O único problema ali da Cláudia Raia foi o quê? Ela deu o vibrador para a filha. Não está conversando com a filha, entende? Tá. Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa é, nós estamos numa época de hipersexualização. E é nesses pontos que a hipersexualização vai aparecer. Entende? É quando você vai comprar roupa para menina, você vai comprar roupa para uma criança, você não encontra roupa de criança. Você encontra roupa de adulto, mini roupa de adulto. Eu acho isso um fenômeno bizarro, tá? Quem trabalha com moda, essas coisas assim. Qualquer coisa me escreva aqui embaixo. É mini roupa, entende? Então tem a mini saia, tem a mini blusinha, entende? Tem a tipo assim, você já começa... É um exemplo disso, desse fenômeno, dessa questão de sexualidade. Entende? Dessa hipersexualização. E aí, se você coloca esse hipervalor em alguma coisa, é claro que isso vai ficar super importante. E aí começa o risco. Se você hipervaloriza o sexo para o seu filho, para sua filha, uma criança, é claro que essa criança vai prestar atenção naquilo e vai achar que resolvendo aquilo resolveu tudo. Se você hipervaloriza o dinheiro, é a mesma coisa. Entende? Se você hipervaloriza, sei lá, você hipervaloriza a forma física, coisa e tal, né? Quantas pessoas não sofrem com isso? Desde que eu era criança, meu pai ficava regulando a minha comida porque falava que eu estava gorda. Entende? Eu fico imaginando. Imagine assim, ó. Vamos fazer uma analogia. Não, filho, tá aqui, ó. Toma aqui, ó, Ozempic, que daí você vai emagrecer pra uma criança de 12 anos. Faz sentido? Ou um pai chegar pra um filho e falar: filho, tá aqui bomba. Toma bomba, puxa um ferro, que daí tu vai ficar fortinho. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, se por um lado é hipervalorização sexual, essa hipervalorização sexual, é claro que também deflagra o quê? A falta completa de bom senso, noção, valores, entende? Desejo de entender. Então, muitas vezes, o que acontece é que, infelizmente, se foca em uma área
aumenta-se aquela área gigantescamente, faz um negócio absurdo, e do outro lado, deixa ver navios, entendeu? Deixa ver navios. Um exemplo clássico é, sei lá, cultura literária, entende? Não, eu quero que meu filho ganhe dinheiro. Mas dane-se a imaginação da criança, dane-se aqui, entende? Eu quero que meu filho seja pegador, dane-se se ele tem valor, não interessa, o que interessa é número. Entende? O que interessa é a menina de 12 anos se descobrir com 12 anos. Sabe? O que interessa é o quê? Que minha filha nunca dependa de homem nenhum. Entende? Não interessa se vai ser feliz, se não vai, se é valor, se não vai. Não tem explicação. Entende? Parece aquela música da Cássia, não tem explicação, não tem. Ou se tem explicação, a explicação, né, como é o caso da Cláudia Raia, não, mas eu converso muito com a minha filha, coisa e tal, conversava, enfim. Tá, pode ter explicação, mas o fato em si, ele fica desconexo da coisa, entende? Ele fica desconexo. É a mesma coisa que um pai ficar explicando para o filho a questão do mercado financeiro e a conclusão é: ganhe dinheiro acima de tudo. Foque-se só em ganhar dinheiro. Tá errado. Talvez a explicação seja boa, mas a questão é ruim. Ou como eu disse aqui, né? Não, filho, você tem que cuidar do seu corpo, tudo mais, é importante, babá, tá aqui bomba, toma aí. Tá errado. Tá errado. Então, nesse sentido, a gente vai ver que falta o outro lado. Que é o quê? Quando eu falo da normalidade do bom senso, o que eu estou falando aqui é sobre prudência. É prudência. A normalidade que eu estou dizendo aqui é ser prudente. É olhar e falar, as coisas têm sua hora. Tem o seu momento. Entende? Não dá para você pegar e simplesmente achar que chegou a hora. Ou então um clássico caso. Ah, não, mas eu acho que meu filho está preparado para isso. O teu filho, né, ele é diferente. Ele é um sujeito diferenciado. Meu filho está preparado para esse tipo de coisa. Cara, muitas vezes não tá, velho. E o que custa esperar um pouco? O que custa esperar um pouco? O que custa? É igual o vídeo que eu gravei aqui sobre casais que se separam com filho de menos de um ano. O que custa esperar um pouco, velho? O que custa? Então fica nesse afã de resolver um negócio que não tem como resolver agora, e aí vira uma baita de uma ansiedade existencial, que você quer resolver tudo, e você quer o quanto antes deixar claro e blindar a pessoa. Blindar a pessoa. Então, muitas vezes, a impressão que me dá, né, igual a mãe que fala assim, ó, filha, não dependa de homem, ela está querendo blindar a criança, a menina de 9 anos, a menina de 12 anos. Não passe por isso, como se a experiência que a mãe passou vai ser igual a experiência que a filha vai passar. Minha querida, a sua filha não é você. Ou então, quando vai lá e dá lá o presente para a filha de 12 anos, é como se, olha, eu sofri, você não vai sofrer. Mas a menina está em outro contexto, está em outra vida, e você está tentando, por uma angústia sua, você está tentando blindar a criança do que vai acontecer. Entende? E aí é exatamente por isso que possivelmente você pode acabar empurrando a criança por um outro tipo de coisa, que é um hiperfoco. Aí beleza, né? Você consegue fazer com que seu filho seja super rico. Entende? Ó, filho, vai... Beleza, mas aí o seu filho só pensa nisso. Aí seu filho mede tudo pelo dinheiro. Ou seu filho vai mudar tudo pela sexualidade. Ou seu filho vai mudar tudo pela independência. Então, esse tipo de coisa é muito sem noção. A gente tem que ter bom senso, meu Deus do céu. Entende? Olhar para as coisas e falar, será? Será? Aqui se enquadra, e eu acho que todos esses ícones que vão entrar nessa galeria aqui, que eu já vi que... eu vou até me irritar muito, eu vou me irritar muito ainda nesses vídeos aqui, mas é necessário, não é mesmo? É necessário. Se eu estou aqui defendendo o bom senso, é necessário me irritar pela razão justa. O que acontece? Muitas dessas pessoas precisavam do brother, é a minha teoria do brother, sabe? É um amigo que chega e fala, não, Cláudia Raia acho que não é de bom tom, né? Sabe? Chega pro brother e fala, cara, amigo, acho que não precisa tanto falar de dinheiro, né? Não precisa falar tanto de pegar mulher com seu filho que tem 11 anos, tá? Vamos devagar, sabe? Eu chegar pra mãe e falar, mãe, é o seguinte, fale pra sua filha, ficar atenta, prestar atenção em que tipo de homem ela se envolve, mas fala pra não confiar em homem nenhum. Será que é uma boa ideia mesmo, mãe?
Será que isso não causa um certo tipo de dificuldade ali? Enfim, falta alguém para orientar essas pessoas. E é isso que eu acho maravilhoso disso aqui, né? A ironia do destino. Eu quero esclarecer algumas pessoas sem ter clareza do que eu estou fazendo. Ah! Enfim, acho que tá bom por hoje, vai. Achei que eu ia me divertir mais, eu tô ficando mais irritado. Enfim, primeiro ícone da nossa galeria da completa falta de noção de bom senso entra aí nossa querida Cláudia Raia, tá bom? Que difícil, hein? Difícil a situação. E vamos ver durante o ano, quem sabe, né? Eu até pensei aqui, ó, trazer um por mês, em dezembro faz um campeonato, a gente faz uma chave, a gente chega à conclusão quem foi a maior sem noção do ano. Não sei. Enfim, então está aberto, meus caras, aí a possibilidade de em breve ter mais um ícone da falta de a falta de noção e de bom senso. Bonção é ótimo, né? A falta de noção e de bom senso. E se você tiver alguma matéria, escreve aqui embaixo, desse vídeo aqui, escreve aqui embaixo, tá? Manda aqui, ó, Jota, manda o link, qualquer coisa, vamos aí, tá? Vamos comentar, porque assim, é necessário a gente voltar a resgatar essas coisas e começar a ter esse olhar. E só pra gente não ficar aqui flutuando, vamos recapitular o que eu disse. Primeira coisa, não se escandalize tanto, tá? Segunda coisa, essas pessoas vão se utilizar da mídia para chamar atenção e a mídia vão se utilizar das polêmicas para chamar a sua atenção, ou seja, tá todo mundo querendo chamar atenção, tá? Depois, hoje em dia, hipersexualização é algo muito frequente. E aí tem todos esses fenômenos e todos eles estão interligados, né? Todos eles estão interligados, entende? Ao mesmo tempo, essa hipersexualização muitas vezes é acompanhada por uma carência do inverso de valores, de bom senso, de educação, de cultura de fato, entende? E, por final, olhe para tudo isso, entende? Olhe para tudo isso e a partir de você, o que você achou disso? Não interessa se é famoso, se não é, se é alguém que você gosta, se não é, entende? Se você descobrir aí que teu influencer religioso, católico, cristão, ou então o sujeito que é mega ateu, científico, se o cara deu uma baita de uma escorregada, não olhe para isso e pense, ah não, mas veja bem, olhe e pense, o que eu estou achando disso de fato? Eu estou achando o quê? Comece a valorizar o que você pensa. Porque normalmente o que você está pensando, automaticamente, quando acontecem essas coisas, normalmente a gente fala, pá, que estranho. Só que dependendo do nosso vínculo, a gente sufoca. Se você tinha um apreço pela Cláudia Raia, enfim, ou se você acredita em alguma coisa que ela está dizendo ali, possivelmente você vai passar o pano. Ah não, eu acredito no discurso dela. Mas o que ela fez, você também está defendendo? Faz sentido um negócio desse? Entende? Enfim, pensa aí, Sérgio. Pensa aí e me escreve aqui embaixo. O que você achou? É falta de noção? Não é falta de noção? Tá? Claro, escreva com bom senso. Não vou ficar aqui também xingando a roda porque isso não faz sentido nenhum. O que você achou? Tá? É, não é? O que você acha dessa coisa da hipersexualização? Como é que você tá vendo na tua vida, ao seu redor aí, com as pessoas que você conhece? Como é que você tá vendo isso daí? Então, escreve aqui embaixo, comenta e compartilha isso daí, porque em breve eu tô achando que eu vou voltar mesmo com outras coisas, tá? Porque o que eu tô lembrando das pessoas, que as pessoas me mandam assim, é uma frequência bem alta. Mas vai ser legal, no final vai ser legal, eu acredito que sim. E eu vou te ajudar aí, como eu disse, a espalhar a palavra do bom senso para todo mundo. Tá? Espalhar, vai, leva essa palavra do bom senso. Seja nos vídeos eu comentando, ou seja aqui nos vídeos eu comentando fatos do cotidiano. É isso, meus caros, encerro por aqui. A gente se encontra todo dia, porque todo dia tem vídeo novo sobre bom senso. Um grande abraço, tchau, tchau.